Oi, gente, podcast Mulher Entende Mulher de volta. E hoje com um assunto pra lá de especial, porque eu acredito que você, minha amiga, já sofreu no dia a dia com essa questão da flacidez. Quem nunca se olhou no espelho e ficou incomodada? Vai dar um tchauzinho pra alguém? Aí sente que tá balançando embaixo do braço. Vai colocar um biquíni, se olha no espelho? Ai, minha barriguinha. Então, pra hoje, tirar todas as dúvidas, métodos, o que a ciência hoje tem de novidades também aí no mercado. Tô com ela, que é a doutora Denise Torejani, que é cirurgiã plástica especialista em contorno corporal. Tudo bem, doutora Denise? Tudo ótimo. Seja bem-vinda ao podcast Mulher Entende Mulher. Obrigada pelo convite, já adorei aqui o tema. Maravilha. Porque é verdade, mulher entende mulher. Isso. Eu falo isso para os meus pacientes. E a gente não quer entender nada de flacidez, a gente quer aquele Exato. corpo esbelto. Exato, né? acho que a gente tá num país tropical, que Uhum. mulher não quer colocar um biquíni Verdade. e se sentir segura na frente de todos e também acho que com ela mesmo no espelho, né? É isso aí. Agora, por que tem essa bendita flacidez, hein, doutora Denise? Por que ela acontece no nosso corpo? Eu acho que o mais importante é realmente a gente entender de onde vem isso, né? Uhum. A gente sabe que se a gente pegar lá um bebezinho, eu tenho agora uma bebê de 1 ano e 6 meses. Qual que é o nome? Sara. Sara, um beijo, Sarinha, linda, parabéns, viu, Obrigada. doutora? E se a gente for observar, né, a pele, a textura, você sente que tem uma elasticidade melhor, né? Os contornos são redondinhos. Aquela pele rosada, maravilhosa. Exatamente. Isso por quê? Porque o colágeno e elastina que constituem aquela pele, Uhum. eles estão em muita quantidade. Então, ela está nadando lá em colágeno literalmente. Boa. Com o envelhecimento, ou eu brinco, quanto mais sabedoria você adquire, que eu completei 41 anos agora, domingo. Tá maravilhosa. E aí, obrigada. É. E eu sempre falo que agora não é mais hora de falar que ficou velha, é hora de falar que ganhou sabedoria. Boa. Né? E a gente vai paulatinamente, ou seja, aos poucos, perdendo a quantidade de colágeno e elastina e do pouco que sobra, também ele perde a ação. Uhum. E o colágeno e a elastina na pele, eles vão exercer a força para que essa pele grude mais ao tecido, ao músculo que tem embaixo. Uhum. E também a pele ela vai afinando, ficando mais delgada. Por isso que quando a gente pega, sente que ela vem mais. Vem, né? Você vai conversar assim com a vovó, por exemplo, né? Você Exato. sente a mãozinha já Isso. diferente, né? Aqui no gogó também, né? Uma área que entrega muito, você fala, Ai, fala, menina. né? Vou falar. Então, qual que é a área mais flácida do corpo que entrega a mulher? Na verdade, assim, tem a parte corporal, que é o que as mulheres mais buscam, mas há áreas que entregam também a idade. Então, eu vou começar por aí. Vamos lá, qual que é a área que entrega? As áreas que entregam, que às vezes não ficam tão em evidência, dorso da mão Dorso da mão, aqui. e essa região aqui do pescoço. Pescoço. Então, você pode ter aquele corpo maravilhoso, todo esculpido, mas o pescoço tá todo enrugado. Né? Então, por isso que é tão importante, sim, a gente buscar as tecnologias, mas também existe todo um contexto de autocuidado. Sim. Alimentação, atividade física, sono, qualidade do sono, que vão influenciar o potencial de tudo que a gente utilizar. E é verdade, doutora, você falou do pescoço, né? Eu fiquei pensando aqui, porque a gente pensa em rosto, aqui na barriga, braço também, coxa. Mas assim, pro pescoço mesmo, tem cirurgia plástica aqui para pescoço ou não? Não, até tem, né? A gente tem procedimento cirúrgico, sim, mas a gente precisa que tenha um colágeno adequado, né? E outra área, que não menos importante, que entrega muito também, é a questão do braço. O braço, você diz aqui embaixo. Exatamente. Ih, gente, aí na hora de dar tchau, que a gente... mexer aquela polenta. Exatamente, né? Eu acho que essa questão do cumprimentar, né? Então, até eu gosto, assim, de ver sobre a família britânica. Se você for perceber a forma como elas... Família real. Família real, né? Olha só. O jeito que elas se portam, justamente... Já pensou a rainha? Durante todos Ai, galera! Beleza! Tudo tem a ver, né?
E essa área é muito importante também a gente cuidar. E qual que é a grande questão? Principalmente no braço, que aí começou toda essa história da busca por tecnologias que, ok, eu vou tirar a gordurinha do local, mas vou ter uma flacidez consequente? Então, porque Né? a pele continua, né? Você tirou o que tinha dentro ali, mas e a pele, né? Como é que Exatamente. fica? Então, a grande questão é que nessa procura, né, do contorno corporal, há um tempo atrás, as mulheres buscavam o quê? Melhoria dos contornos, ok? Com a aspiração da gordura, aquela gordurinha lá que você ganhou ao Tá. longo do tempo, mas existe a flacidez consequente. Uma paciente, por exemplo, que vai procurar e fala, nossa, mas fiquei mais flácida. Uhum. Então, é para isso que existem essas tecnologias, como hoje o Renuve, o jato de plasma, que você aplica durante o procedimento, para justamente agir lá onde eu comentei no começo, que é no colágeno. Ou seja, dá lá uma dose, né, de energia para a área, ele funciona aumentando a temperatura local e faz com que o colágeno tenha um potencial maior de trabalho durante vários meses depois, ou seja, vai grudar mais a pele. E ele dói, arde na hora que faz o procedimento? Não, na verdade é assim, essa tecnologia, ela é feita em centro cirúrgico. Você tá lá dormindo, né, bem assessorada, vai estar bem tranquila. E durante o período todo da cirurgia, existe o início, né, da aspiração e depois existe a aplicação abaixo da pele dessa tecnologia. Então, você só vai ter contato, né, com a área depois que acordar. E justamente todo esse aparato é feito também para não ter aquele efeito de dor exagerada no pós-operatório. Hoje houve uma revolução muito grande dentro desses procedimentos, porque é um medo de toda mulher, né? É algo invasivo, né? Que Exato. Você fala, poxa vida, será que vai me machucar? Depois vou ficar com alguma sequela, né? Enfim. E tantos outros medos, né? Hoje essas tecnologias, elas vieram sim para dar melhor resultado, mas também segurança e uma recuperação muito mais rápida, porque assim, não faz mais sentido, para pensar, você hoje, a gente estava conversando aqui, você trabalha muito, tem uma função muito importante dentro aqui da emissora, vamos dizer assim, e aí falou assim, não, olha, eu vou fazer uma cirurgia plástica e eu vou ter que me afastar 30 dias. Então, isso impacta, porque hoje a mulher, ela representa muito no mercado de trabalho, ela tem cargos de liderança. Então, eu acho que toda essa questão das tecnologias veio muito para atender esse tipo de mulher. Com certeza. Que ela quer recuperar rápido. Né? Ela fala, não, olha, eu sou empresária ou eu tenho um cargo de liderança, eu não posso lá ficar cheia de dor me recuperando em 30 dias. Sim. Né? Então, hoje são procedimentos que você vai sim conseguir se recuperar muito mais rápido e não ter aquela experiência dolorosa já com essa perspectiva. Mas quando a gente fala do pós-operatório, né, doutora Denise, a gente sabe que ele é mais rápido hoje, mas aí o lado de você não ter as dores, né, ou seja, não é aquela coisa que você vai ficar acamada, né, às vezes você já pode sair, fazer um movimento, mas também vai da disciplina do paciente, né, porque às vezes o paciente fala, eu tô bem, nada, já posso fazer um monte de coisa, voltar para um exercício, e às vezes pode dar mais problema, né? Sim, lógico que tem todas as orientações, né? Mas eu brinco que é como, por exemplo, você tem o cabelo loiro super bonito. Que bom, obrigada. Você resolveu que queria ficar loira. Acho que lá atrás você vai lembrar. Quando você decidiu isso, quem foi começar o procedimento falou, olha, ô Raquel, agora você tem um compromisso, você vai ter que cuidar mais. Sim. Né? Ou seja, tem um estilo de vida que você tem que assumir dentro disso. Então, não é só no pós-operatório, que é o que a gente estava conversando antes, né? Então, existe aquele prazo a curto prazo, né? Vamos dizer assim, que a pessoa fala, não, eu não vou em uma festa, ou não vou entrar no mar,
por um período curto, mas e o depois a longo prazo? Que eu acho que é isso que precisa mais mudar a mentalidade de quem pensa sobre isso. Tá. Ah, eu quero mudar o meu contorno corporal. Ó, tá tudo certo, eu quero procurar o profissional, eu quero fazer uma cirurgia, mas... Aí o profissional fez, esculpiu ali, deixou tudo bonitinho. Exato. E aí a pessoa não se cuida em termos de alimentação, exercício, né? Enfim, então tem que tomar esses cuidados para não ter erro lá na frente. Exatamente. E aí depois quem paga o pau depois é o profissional, porque fala, tá bem, não deu certo e tal. E aí vai falar que é o profissional depois que não fez. Mas é o pós que não foi cumprido certinho. Exato. Eu acho que isso é tudo uma conversa que tem que... É uma conversa mesmo que tem que existir lá dentro do consultório, de que isso é um casamento, ok? Né? O profissional e o paciente, mas tem que existir um engajamento. Né? Olha, eu quero mudar a minha imagem com o espelho, mas será que você mudou a cabeça antes? Tá. Né? Então precisa existir isso aí. A questão do colágeno, né? A importância dele, eu sei que a gente vai perdendo ao longo dos anos. É inevitável, não tem jeito, né, mulherada? Mas tem alguma tática, assim, que a gente pode tentar dar uma puxada de freio de mão, assim, pra falar, olha, não vou perder tão rápido. Às vezes usar uns cremes, enfim, fazer um tipo de exercício em casa, né? Enfim, tem alguma dica ou não? Olha, na verdade existe sim. Tudo está atrelado hoje, os estudos mais recentes, à questão alimentar. Que hoje existe uma via dentro da nutrição, que é a nutrição anti-inflamatória, que até tem uma via de parte de tratamento, por exemplo, até de endometriose, que é um assunto que a princípio parece que não tem nada a ver, olha só, mas ele fala muito, está muito ligado à saúde da mulher. E o que aconteceu com a nossa alimentação na atualidade? Ela foi invadida por toda essa mudança aí de colocar açúcar na alimentação em excesso, gordura, farinha branca, todos os conservantes. Só a gente dar um passeio no supermercado hoje que você vai entender o que aconteceu com a nossa alimentação. Então, tudo hoje é muito industrializado. E aí, quando você vai ler o rótulo, aquelas letrinhas minúsculas, né? Exato. Que você não tem nem tempo para ler. Exato. Né? Então, o que aconteceu? A alimentação, ela foi totalmente modificada. E o que se descobriu dentro disso? Que a parede do intestino, ela funciona, vamos dizer assim, como um filtro. Então, quando ela está lesionada por tudo isso que passa lá na parede do intestino, ela fica inflamada. E o que acontece? A função dele de filtro já não acontece mais, essa barreira não existe. Então, tudo isso entra para as células, né? E no final disso, o colágeno que está ali, que seria funcionante, que a gente chama que ele é glicado, ou seja, é impedido a função dele por todo esse material que a gente ingeriu, né? Então, assim, eu vou comprar cremes caríssimos, talvez não tenha efeito. Tá. Porque a sua base não é sólida. Você é o que você come. Basicamente isso. Praticamente, né? Exatamente, né? Claro que tem algumas coisas relacionadas à poluição, estilo de vida, tem a questão do sono, né? A gente sabe que a qualidade do sono é muito importante como reparador tecidual, porque a gente esqueceu disso, né? Agora, existe muito aquela questão do workaholic total, né? Trabalhar demais. Vou trabalhar e se der eu vou dormir. Parece que, assim, é até uma questão... Não, estou dormindo muito. Mas existe até o horário correto. A gente sabe que toda a produção hormonal, ela está adequada quando você entra lá no sono a partir das 10 da noite. Olha só. Então, se você deixa para dormir muito mais tarde, você perdeu aquela produção e a possibilidade de reparar tecidos. E aqueles estímulos de celular, ver televisão até tarde, né? Que o pessoal fica também, isso acaba atrapalhando. Porque aí o sono vai embora, né? E vem a insônia. Isso. Aí tem toda a questão da tela, né? Que a gente chama. Então, aí teria que entrar com aquela higiene do sono. Deixar de lado. Deixar de lado pelo menos 1 hora antes
e cuidar da alimentação. Tá, faz Então, igual o Cristiano Ronaldo, viu, gente? Deu 10 isso. da noite, não fala com ninguém mais, não vê nada e Exatamente. apaga, É. dorme, né? Tanto é que o trabalho Ah. noturno, ele prejudica, Sim, olha só. né? Então tem muitos trabalhadores que trabalham na madrugada, mesmo que for É um sono diferente, né? Um horário diferente também, né? totalmente diferente. Quebra Então, a o que rotina. puder investir nisso, isso é um investimento, Uhum. você vai colher lá na frente, Tá. né? Mesmo assim, eu tenho 40 anos, o que eu faço? Melhora o seu estilo de vida nesses pontos, né, que eu falei, que parece besteira, parece fácil, mas não é. Porque uma hora é o filho, outra hora é o marido, o trabalho, né? Hoje a mulher é multitarefas, né? Parece um polvo. Uhum. Então, ela não consegue se concentrar. Quem dirá ter tempo para ter um sono reparador, Sim. para parar para se alimentar? Ou, de repente, às vezes eu falo para meus pacientes, olha, você precisa virar marmiteira. Às vezes eu falo isso. Por quê? Para ela entender que ela precisa se organizar um dia antes. Eu fico o dia inteiro fora. Então, leva nas suas coisas. Não quer dizer que você vai tirar, eu faço 1 hora de almoço. Não precisa, organiza lá e eu tenho essa rotina, Olha só. né? Isso é importante também. Planejamento, né, doutora Denise? Precisa Planejamento. ter, né? É. Agora, a gente tava falando das partes do corpo aí que entregam, né? E Isso. nos homens? Na mulher, você comentou aí a questão do pescoço. É a mesma coisa também para os homens ou não? Nos Tô olhando homens, a produção aqui, ó. nos homens também existem essas áreas, mas áreas comuns e que eu uso muito essa tecnologia também. Inclusive, um paciente foi na segunda-feira, passou comigo. É um paciente masculino e ele teve uma alteração de peso importante. E onde ele sentiu flacidez importante? No abdômen e naquela área do tórax, que a gente chama de ginecomastia. Tá. Muitos homens acumulam a gordura ali. Uhum. E na área dos flancos, aquele pneuzinho. Ah, sei, o Michelinzinho Exatamente, lá, né? o próprio. Tá. Então, o que foi a programação para ele? A gente realizar uma lipoaspiração, sim, da área, mas usando essa tecnologia do jato de plasma. Por quê? Qual que era a grande questão dele? Eu vou remover essa gordura, mas o potencial de retração da pele dele é baixo. Então, ou seja, eu já estou alinhada com isso, já estou visualizando o que vai acontecer no futuro. Então, para isso, a gente já associa. Uhum. Então, lá na hora do procedimento, vai remover a gordura e imediatamente vai usar esse equipamento para ele, de dentro para fora, ele vai aumentar a temperatura, estimula o colágeno das áreas para existir um efeito de grudar essa pele com mais intensidade. Muito bem. Lógico que a retração, que a gente chama o grudar da pele, ele depende de caso a caso. Ou Cada seja, corpo é um corpo, digamos por quê? assim. Porque é aquela base que eu estava comentando, Tá. né? Isso pode variar de 30% até 80%. Caramba. Ou seja, se você investe uma boa base, você vai ter um efeito muito melhor. Mais rápido, mais né? rápido, mais duradouro, né? O pós-operatório depende do paciente, né? Assim, É. tem que seguir para evitar os erros, né? E Sim. para ter, assim, a recuperação mais rápida e atingir o objetivo Sim, também, né? é. Porque cada corpo é um corpo, vai reagir também de um jeito, né? Vai ser mais Exatamente. rápido, outro vai ser mais lento, né? É. Enfim. Agora, os homens estão procurando mais cirurgia plástica também ou ainda está concentrado na mulherada? Estão procurando mais. O Eu que eles acho. querem mexer no corpo? Olha, sabe o que eu acho? O que eu acho que é interessante? Eu tenho muitos casos assim. O meu público é de mulheres, Tá. na maior parte. Mas Faixa etária, só para ter uma noção. a faixa etária das minhas pacientes, elas variam lá de 30 até 45 anos. Mais ou menos isso, tá? A gente brinca que o cirurgião atende geralmente o público que é parecido com a sua idade, né? Então, é mais ou menos essa faixa etária e é a faixa etária de pacientes que precisam dessa ajuda do boom aí, de ajuda do colágeno, por exemplo, com essa tecnologia, tá? Então, por isso que realmente eu indico bastante, porque é o meu público. Mas, falando sobre os homens, o que acontece? Ele vai lá acompanhar a esposa, já meio assim, não sei se precisa disso mesmo, né? Com o pé atrás. Com o pé atrás, aí depois a mulher faz o procedimento, fica toda feliz, ela começa a se cuidar,
E aí ele olha e fala, ixi, eu. Uhum. Eu acho que balança um pouco essa questão. Porque o casal, né, ele seria uma unidade. E quando ela sobe a régua, ele olha e fala, preciso correr atrás. Uhum. Então, é muito comum os maridos depois aparecerem lá. Ai, Porque a marquei uma mulher fez consulta. primeiro. Olha só. Exatamente. Ele fala, ai, não, é que agora eu quero me cuidar. Já comecei na academia, mas assim, doutor, ó, essa gordurinha me incomoda. Uhum. Então, assim, eles reclamam dessa área, que a gente chama de Do ginecomastia. peitoral, né? A parte do peitoral, sabe que tem pacientes masculinos que isso incomoda desde a adolescência. Sim. E alguns não Porque tem usam- as piadinhas, né, que muito, sofre, né? é. Infelizmente, né? É coisa antiga já isso daí. E às vezes eles não querem usar tipos de roupa, não vão à praia, né? Mas é que o homem mais fechado ele não fala. Sim. Então, geralmente é essa área do peitoral, abdômen e, como eu falei lá, Pneuzinhos aqui atrás, pneuzinho, né? É muito bom, né? Vamos fazer um fato mito aqui? Vamos. Porque a gente recebeu aqui algumas frases, né? Enfim, experiências, doutora Denise. Uhum. E aí a gente não sabe, né? Então, já que a doutora tá aqui, eu já pergunto pra ela logo de cara pra saber se é verdade ou, enfim, é crença, mito e tudo mais, né? Falaram aqui, ó, dormir de barriga pra baixo provoca flacidez? Olha, isso é interessante. Não provoca. Eu durmo de barriga pra baixo. Pode continuar a dormir Pode tranquilo, continuar. então. Pode continuar a dormir tranquilo. Agora, tem um detalhe dentro disso que eu acho legal a gente comentar, que a gente chama de ruguinhas do travesseiro. Ruguinhas do travesseiro. Tem um termo em inglês, mas eu acho melhor traduzir dessa forma. Porque o que acontece? Há pacientes que dormem de lado e sempre do mesmo lado. E pode existir um certo afundamento da área, claro, milimétrico, de um lado da face e que tem uma ruguinha mais daquele lado. Olha só, a ruguinha do travesseiro. Exatamente. Eu vou dar um zoom depois no meu rosto aqui, gente, porque eu sou essa. Eu adoro dormir do lado direito. Então. Então, talvez o meu rostinho aqui tá afundado desse lado já. Ó. Então é isso mesmo, pode ter essa ruguinha. Pode existir, né? Pode existir. Lógico que não é uma regra, mas pode existir. Entendi. Então, assim, não é má ideia você alternar o lado. Ou há pacientes que, pessoas, mulheres lá, vão querer que eu durmo de barriga para cima. Mas a gente muda muito de posição. Sim. Né? Mexe durante bastante. a noite. Eu me mexo bastante, mas eu sempre volto para outra posição. Quando eu acordo, eu tô lá na mesma posição. Ou de bruxa ou do lado direito. Então eu vou trabalhar mais o lado esquerdo agora, né? Legal. Existem exercícios faciais que podem reduzir a flacidez da pele? Olha, fazer careta? Na verdade é assim. Tem muito isso, né? Divulgado na internet. Mas a ajuda, se for o caso, ela é milimétrica, tá? Porque o que a gente tem durante o envelhecimento é a perda óssea, muscular e dos coxins de gordura, das gordurinhas do rosto. Só pegar um nenenzinho todo cheinho aqui. Isso. Então, o exercício facial, o que ele vai trabalhar? Ele vai melhorar os pequenos músculos da face. Pode ter um potencial de ajuda, mas ele não consegue repor a parte óssea, né? E nem os coxins de gordura que a gente perde com o envelhecimento. Então, os tratamentos mesmo e a alimentação, eles são mais essenciais, são mais campeões assim de escolha. Boa. Perda de peso provoca flacidez da pele? Sim. O lance da lipo também pode ser assim, porque você já tirou ali, né? E ficou a pele. É que, na verdade, é o seguinte, perda brusca e Brusca. mal orientada. Entendi. Então, eu vou entrar aqui no assunto que tem aquele famoso rosto ou bumbum de Ozempic. Já ouviu falar? Conta. Já ouvi falar, mas eu nunca procurei saber o que era. Então, assim, Ozempic é uma medicação que hoje em dia aí tá largamente utilizada por pessoas que querem uma ajuda para emagrecer. Falar, eu já tentei de tudo, eu não consigo, eu vou usar o Ozempic. Porque, na verdade, ele faz toda uma alteração no metabolismo, que você perde a vontade de comer e tudo mais. Só que o que acontece, se você for analisar a composição corporal, você vai emagrecer sim o número da balança,
mas você perde muito massa magra, músculo. Então é que mesmo é importante, né? que é o importante também para ajudar nessa questão do tônus, né, do braço, da coxa. Então, perdendo isso, você tem uma flacidez consequente. Então, outro exemplo, paciente que fez cirurgia bariátrica. Verdade. Então, quem fez cirurgia bariátrica vai ser um paciente meu, da cirurgia plástica, porque ele teve uma perda brusca e fica muito flácido. Sim. Agora, já é diferente de alguém que fez todo um trabalho nutricional, faz atividade física, tem massa magra e vai se submeter a uma cirurgia com tecnologia. Entende? Já é diferente. O cenário é outro, né? Então, do que a pessoa que não faz nada, só faz levantamento de copo de controle em casa, né? Exatamente. Do nada perdeu tudo, virou um maracujá e aí já viu, né? Exato, é isso. Então, é verdade, mas são 2 cenários. Boa. Tá? Agora, correr faz com que o seu rosto fique flácido. Gente, essa quando me contaram eu não acreditei. É verdade ou é mentira? Olha, a corrida, ela é considerada um esporte de impacto. Isso. Se até tem na internet alguns takes assim, slow motion, né, câmera lenta, com a pessoa fazendo a corrida e o movimento do rosto dela. Então existe um potencial, sim, tá? Mas também atrelado a isso, tem a questão daquela pessoa que é corredor inveterado. Eu corro todo dia e não treino, não faço musculação, não cuida da alimentação. Só corre. Só corre. Aí o que vai acontecer? O mesmo efeito. Ela vai consumir a massa magra e tudo isso junto vai contribuir para ela ficar flácida. Sim. Então, na verdade, é um conjunto muito bem de fatores. Tá vendo que sempre tem uma coisinha ligada à outra, né? Não é só independência, Exato. né? Essa é boa, doutora. E essa aqui é pra mim. Ficar muito tempo exposta ao sol pode causar flacidez? Com certeza. Gente, já durmo de lado, tenho a ruguinha do travesseiro, de bruxa não vai pegar. Agora o sol, então... O sol, gravidade vai puxar. Na verdade é o seguinte, o sol, ele já desde a tenra infância, né? Ele vai lesar as células. Então tem a questão do colágeno também que ele prejudica. Fica com aquela pele enrugada, que fala assim, essa pessoa toma muito sol, né? Olha, fica meio craquelada. É a mesma coisa que a gente pensa. Hoje a gente não tem tanto mais numa cidade como São Paulo contato, mas trabalhador rural, se você for olhar para a face dele, que trabalhou desde criança, o envelhecimento ele é muito mais precoce. Sim. Né? E isso é o quê? É a exposição solar sem proteção. Lógico que fica aqui um parênteses que é muito importante. O sol, ele é importante sim para a gente produzir vitamina D. Isso. É muito importante, mas veja, é uma exposição controlada, né? 15 minutos ao dia, sem protetor na área, ok. Agora, quem gosta de exposição solar... Vai pra praia, verão 2025, aquele corpão que a doutora Denise te deixou aí, mas fica lá, igual um lagarto no sol, né? Exatamente. Então, aí não dá. Tá? Então, isso realmente contribui. Então, a gente tem que sim passar protetor solar, tem que cuidar da criança e do adolescente, porque nessa fase é que vai determinar também o futuro, né? Quem tem a pele mais flácida. Para quem fez uma cirurgia plástica, né? Fez o procedimento. E aí, por exemplo, a questão do sol no pós-operatório, ela é controlada? Pra vida, assim, não só o pós logo na sequência? Na verdade, o que eu explico, né? É muito comum a paciente vir, olha, eu tenho uma viagem programada pro Caribe e quero ir lá bonita. Tá. Falou, olha, então o ideal para você ter uma exposição solar sem tanto controle, depois de uma cirurgia, 90 dias. 90 dias. 90 dias. Claro que, o que eu explico? Olha, você tá lá, vai colocar seu biquíni, passa o protetor em cima de todas as áreas, se houver cicatriz em cima da cicatriz, protetor acima de 70, né? E aí, ok, vai aproveitar a sua praia. Mas o controle existe sim, e não é só depois, antes também. Tem um erro muito comum. Marquei minha cirurgia, aparece lá de marquinha de biquíni. Puxa vida. Porque isso é ruim.
Ah, Porque a gente estimula os melanócitos, que são as células que dão pigmento, cor. Então, no momento da cirurgia da cicatriz, o tecido que vai reparar a área, o melanócito está muito estimulado. Então, tem um risco de escurecimento da cicatriz. caramba! Aí você Né? vai fazer pra ficar bonita, ainda fica com uma marquinha, alguma coisa Exato. assim. Olha só, então não pode antes da cirurgia. Não deve. Ou Não então, deve. passe protetor. Não apareça lá com marquinha de biquíni. Não é Boa. uma boa estratégia. Prefira fazer no inverno, né? Qualquer coisa, Eu né? acho assim, né? Pode ser em qualquer período, porque também não adianta. Às vezes a gente fala assim, não, faça no inverno, mas a pessoa viajou pro Nordeste e voltou de lá. Pois é, Não então. adianta. Não, o Brasil não dá pra gente falar que tem as 4 estações, Né? Não- né? né? Tem lugar que não tem, né? Exatamente. Então, eu acho assim, é já ter isso na mente, né? É bem importante. Boa. Tem uma aqui do banho quente. Essa aqui é pra minha mãe, viu? Que adora banho quente. Ah. E faz mal pra flacidez também ou não? Banho quente, a água com temperatura muito elevada, ela não é interessante para a pele mesmo. Dermatologista detesta. Detesto. Mas assim, também tomar banho gelado ninguém não merece. dá, né? Não dá. Não, gente. Banho quente é Então, tem que ser uma temperatura morna, moderada, tá? Claro que aí quando esfria a gente não gosta, né? Mas o ideal é esse, porque ele vai fazer o quê? Você vai deixar a sua pele muito ressecada. Você vai tirar a barreira de proteção, Tá. né? Então, se puder, preferir dessa forma. E evitar coisa caseira também, doutora? Porque tem gente que fala assim, pro colágeno, né? Ai, passa, sei lá, inventa umas misturas aí com casca que sobra, com não sei o quê. Sim. Isso daí pode agredir a pele ao invés de... É uma pergunta bem interessante. A gente tem que tomar cuidado com isso. Eu falo assim, não, isso é natural, Isso. né? Isso é fitoterápico, veja. Não existe nada muito natural assim. E dependendo da pele, pode causar lesões, né? É que o que acontece hoje, as coisas se reinventam e vêm com outro nome. Se a gente vê lá o que a avó usava, passava Coca-Cola, né? Outras coisas para quando toma sol. Não tinha essa história toda? Ah, eu passo isso que melhora o aspecto da pele. Aí depois todo mundo viu que fazia mal e aquilo sumiu, aí depois retoma. Com outro nome. Com outro nome. Então, os dermocosméticos, que a gente chama, eles têm que ser controlados, sim. E, idealmente, assim, prescritos, né? Por algum especialista, porque há pessoas que têm a pele sensibilizada. E, às vezes, para uma funciona, para outra causa uma mancha, por exemplo, tá? Então, tá aí, pelo menos, essa... a gente dá uma clareada aí no que não pode usar em casa, né? Exato. É melhor sempre procurar uma orientação médica para Exato. depois não ter que ir pro médico corrigir Exato. o que não precisava corrigir, Um né? exemplo comum é Aham. aquele melasma, que é aquela mancha Melasma. de mulheres. Gravidez, principalmente, é um prato cheio para Exatamente. melasma. Aí o que acontece? A pessoa vai lá, pegou o creme da amiga ou o fitoterápico e passa e de repente fala, nossa, ficou mais manchado, piorou. Por quê? Porque não era o caso dela. Entendi. né? Falando em gravidez, a pessoa que fez a cirurgia, né? Fez a cirurgia plástica, mas logo na sequência ela engravidou. Depois de um período aí fez o pós-cirúrgico, mas engravidou. É um risco para ela, para o bebê? Qual que é a recomendação? Tá. Risco, ela não existe, tá? Ela pode ter o bebê em relação ao desenvolvimento do feto, a gestação, ela vai correr normalmente, conforme não tivesse cirurgia, tá? Mesmo abdominoplastia, outras áreas. O que muda é a alteração do resultado estético. Por quê? Ela fez um procedimento cirúrgico, isso estava se recuperando. Aí ela é inundada por hormônios, todos os tecidos ficam mais frouxos. O que pode acontecer no período a curto prazo? Ela perdeu o resultado estético, né? Agora, em relação ao desenvolvimento do bebê, tranquilamente, tá? A gestação vai ocorrer de forma segura. Só o que vai mudar é que provavelmente, como sempre no pós-gestacional, elas vão me procurar, né? Falar, ó, agora resolve. De né? novo, né? Vim aqui resolver, né? Pode acontecer. Agora, eu fiz uma cirurgia, esperei aí 1 ano, 2 anos, tive uma gestação, é possível não alterar o resultado? Também, pode ser que não altere tanto. Tá? Muitas mulheres que
tiveram bebês, enfim, passaram por uma ou duas gestações ou mais, enfim, elas procuram também para fazer a cirurgia plástica depois? Como é que é o Sim. pós-gestacional? Essa questão do pós-gestacional, eu acho que é uma... Ainda mais que eu passei, né, por um período a médio prazo, por isso, existe uma transformação da imagem da mulher muito grande. E eu brinco que a mulher tem uma elasticidade mental incrível, porque o seu corpo vai mudar com tudo isso e existe uma aceitação, né? Existe uma aceitação dentro disso, porque a barriga estica. Aí depois, quando volta tudo, mesmo que fale, nossa, todo mundo fala, nossa, mas nem parece que você teve filho. Mudou. Sempre muda, né? Por mais que às vezes apareça na televisão, artista, isso, aquilo, ela está bem, ok, mas ela está diferente do que ela era antes. É que talvez isso não seja divulgado e talvez seja até um pouco difícil para as mulheres normais, né? Vivenciarem tudo isso e olhar lá a famosa e falar, não, mas ela falou que estava tudo igual. É meio cruel, né? Pois é. Meio cruel. E a gente fala, né? Ai, nossa, celebridade tem dinheiro, já fez rapidinho, saiu já remontada ali, né? Depois da cirurgia, né? Enfim. Então, e na verdade, a gente tem um período, né? Geralmente eu peço em torno de 6 meses depois do parto, para a gente realizar, por exemplo, uma lipoaspiração com tecnologia, uma abdominoplastia. Isso acho que é um tema. Conversado com o ginecologista também, né? Sim, com todos os médicos, né? Porque geralmente o que acontece, quer seja cesárea ou parto normal, ela vai ter lá um acompanhamento do puerpério, que a gente chama, que é o período pós-parto, em torno aí de 45, 90 dias. E aí, geralmente, eu já tive pacientes que vêm com o neném no colo. Menina? De poucos meses, eu quero resolver. Nossa. Porque ela não se aceita. Não se aceita. E aí, depois de 6 meses, fizeram o procedimento. Então, assim, é muito comum essa questão pós-gestacional, porque mexe bastante, né, com toda essa questão até da vida do casal. Sim. Porque ela tinha um tipo de segurança com o marido e, de repente, ela não se sente mais segura, acha que ele não está olhando mais como antes. Então, pode ser a mama, abdômen é muito comum, áreas de flacidez, né? Tudo isso. E aí a gente entra para ajudar cada uma delas. Doutora Denise, você comentou aí sobre cicatrização, né? Uma hora, né? E as famosas queloides, hein? Que muita gente reclama. Às vezes você fez ali um machucadinho, só que aí na hora de cicatrizar forma tipo aquela gordurinha, né? Sim. Que fica. O que a gente pode fazer para evitar a queloide? Como tratar, por exemplo? Eu acho que a primeira coisa é entender que o queloide é um nome que ele nem sempre uma cicatriz inestética, ou seja, feia, é queloide. Tá? Vamos lá. Porque o que é o queloide? Vamos explicar isso. Isso é legal das pessoas entenderem. O queloide, ele é uma cicatriz que as células, elas se desenvolveram de forma exagerada e ela passa dos limites daquela lesão. Ou seja, o que o corpo é programado para realizar? Foi feito um risquinho, né? Então, as células vão se depositando ali, fechou aquele espaço e encerrou a produção de novas células. Aí, depois, elas vão só amadurecer. Isso é um processo natural de cicatrização. Se essa cicatriz, ela ficar um pouco mais larguinha, aí a gente chama, por exemplo, de cicatriz hipertrófica. É um nome. E o queloide, aí já é a proliferação desordenada das células. E que formam mesmo uma área elevada. Isso, fica uma camadinha ali que você passa a mão e sente. Exatamente. Então, assim, tem como evitar o queloide? Tem, lógico, de novo, a parte nutricional já tem ligação hoje, sim, de uma alimentação controlada. Tá. E, idealmente, se é alguém que tem vontade de realizar a cirurgia, é interessante informar o profissional. Olha, deixa eu te mostrar, tem uma área aqui, ou tem a cesárea que eu fiz, que não cicatrizou legal. Posso te mostrar? Porque aí a gente já tem um arsenal
que vai montar já programado para aquele paciente para evitar que isso ocorra. Ah, isso é legal, interessante, né? Porque que senão isso você não ocorra. informa, faz todo o procedimento na hora, depois Exatamente. não fica tão Ou legal. outra situação. Foi lá, a paciente, ela tem essa cicatriz da cesárea um pouco mais marcadinha. Ela fala assim, ó, sabe o que é? Eu tenho essa gordurinha na barriga, um pouquinho de flacidez, mas assim, eu queria fugir da abdominoplastia. Por quê? Cicatriz extensa, ela já não tem um bom perfil de cicatrização. Tem como evitar essa cicatriz? Tem, que aí é essa tecnologia de retração Legal. de pele. Essa é a importância. Então, aí é um jeito de você fugir das cicatrizes. É uma opção. Tá. Aí, dentro do exame, eu vou visualizar a possibilidade e para elas faz muito sentido. Muito bem. Você poder utilizar tudo isso e evitar essa cicatriz. Maravilha. Tá? Doutora Denise, pra gente encerrar aqui o podcast Mulher Entende Sim. Mulher, que o papo tá ótimo, Sim. mas vamos fazer um ranking, então, que agora eu fiquei Tá. curiosa. Você comentou, então, aqui, questão do pescoço, Sim. da mão, que pra mulherada aí é onde mostra o envelhecimento. E aí, se a gente fizer um ranking depois, quais são as outras partes que o corpo vai apresentando, que o corpo fala? Eu acho assim, tem essa parte gestacional, né, que impacta muito, então Sim. a gente tem que diferenciar em dois mundos aí. Vamos lá, Quem mulherada. quem teve filho e não. Quem não teve, Tá? Pra quem teve filho. Para quem teve filho, Isso. abdômen, Tá. né, eu acho que é o campeão, mamas, tá? E a região ali das costas, aquela gordurinha que é também. até do sutiã. Sim, nossa, é verdade. É. Essa gordurinha é danada. Essa é. E essa área aí é que é a mais complicada quando a gente não tem essas tecnologias. Porque o que se fazia no passado? Eu tenho uma flacidez nessa área, qual que era a proposta? Cortar ali. Já Meu pensou? Deus. Uma cicatriz nessa área. E grande, né? E grande, Aham. né? E uma área exposta. Então, a gente pode ir lá com um pequeno furinho, usa a aspiração e aplica essa tecnologia Olha, para ajudar a retrair. muito Então, bem. evita uma cicatriz, né? Uhum. Então, acho que essas áreas aí são as campeãs. Tem um pouco também de pacientes que tem coxa interna, aquela gordurinha Aqui no meio da né? coxa. Que até às vezes assa. Tem pacientes né? que falam, olha, eu não gosto de usar shorts. Uhum. É bem comum isso. É uma área também que a gente pode utilizar. Também pode. Então, são áreas de flacidez, assim, campeãs. Olha só. E pra quem não é gestante, Aí, para quem não é gestante, coxa interna, ótimo. tem. Começou. Mesmo quem não é gestante, braço, Braço. tem também. Aquela gordurinha, não no abdômen em si, mas ali bem ao redor do umbigo. No redor do umbigo, olha só. Tem pacientes. Até pra ficar apertando. Exatamente. Uhum. Porque às vezes, eu não tive filhos, mas ali naquela volta do umbigo. Também. Também. Olha só. Uma área perigosa. Então, mulherada, a gente sabe que a flacidez, infelizmente, ela chega uma hora. Mas o Exato. mais importante é que, assim como a doutora Denise Torregiani, tem gente, então, que consegue cuidar da gente. Exatamente. E resolver os nossos Tem problemas. solução. Só que a gente precisa ter o quê? Disciplina. Exato. Né? Seguir Exato. também todas as orientações dos médicos. Doutora Denise, obrigada, então, mais uma Obrigada, vez. Foi ótimo o Foi papo. muito bom. Muita coisa aí que eu vou mudar no meu dia a dia. Já Depois tem da aula dicas, de hoje, já já tem tenho dicas. dicas, viu? Espero que você aí do outro lado também, viu? Mulherada, obrigada mais uma vez pela companhia. Semana que vem tem mais podcast Mulher Entende Mulher e eu tô te esperando. Valeu e até lá. Muito bom.